Salve, salve! Sejam bem-vindos ao nosso canal Latitude 10, professor Luciano aqui com vocês. Hoje vamos dar sequência no nosso conteúdo sobre população. Desta vez vamos falar da população brasileira, os seus aspectos, tá? Da população brasileira. Se você perdeu a nossa aula sobre conceitos populacionais, eu vou deixar o card aqui, porque alguns conceitos aqui eu vou passar bem rápido, mas se você quiser ver com mais detalhamento, nós temos nessa aula lá disponível já aqui no canal para vocês, tá bom? Professor Luciano, que aspectos são esses que você vai trazer aqui para nós nesse dia de hoje? Bom, vamos falar da população brasileira e como que está o comportamento dessa população ao longo aí dos últimos anos, das últimas décadas, tá bom? E como que o governo, as instituições vêm se moldando para atender às necessidades da nossa população. Olha só, a população brasileira, tá, segundo o IBGE, na estimativa, tá, já que não houve censo no ano passado, nós tivemos aqui, ó, 211.755.692 habitantes no Brasil. Olha, então nós podemos dizer que somos um país populoso, tá bom? O Brasil é um país populoso. Professor, mas o Brasil é um país povoado? Não, não é um país povoado, por quê? Nós temos aí mais de 8 milhões, tá? 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados, ó. E a nossa população está distribuída na nossa densidade demográfica, que é pegar toda essa população de 211 milhões e distribuir por esses 8 milhões de quilômetros quadrados. Olha só, nós temos então 24,89 habitantes por quilômetro quadrado, só que a gente sabe que essa densidade, presta muita atenção, né? Ela não está igualmente distribuída pelo território. Nós temos aqui no centro-oeste, aqui na região norte e em partes do nordeste, principalmente nessas três regiões que eu trouxe aqui para vocês, nós temos vazios demográficos, regiões, áreas de florestas, áreas de preservação permanente, fazendas muito grandes, né? Nós temos uma população rarefeita e pontual, tá? Nesses locais, principalmente na região norte, que a população fica muito concentrada nas áreas urbanas, Manaus, Porto Velho, Belém, tá? Há uma concentração muito grande da população. Ok, densidade demográfica, tranquilo aí, professor, mas esse não é o assunto da aula de hoje, que nós vamos fazer um vídeo só sobre densidade demográfica, lá na frente, a densidade demográfica do Brasil. O que eu quero trazer para vocês, olha só, crescimento vegetativo do Brasil de 1980, tá? A 2044, a estimativa até o ano de 2044. Olha só como estava o nosso comportamento de população em 1980. Tínhamos ali, ó, número de nascimentos, tá? E o número de óbitos. O número de óbitos em torno de 1 milhão por muitos anos. Ficou ali constante em torno de 1 milhão de óbitos por ano. Mas o número de nascimentos, olha só, mais de 3,5 milhões, beirando 4 milhões aqui, ó, já na década de 90. Nascimentos por ano. É uma taxa de nascimentos ou de natalidade muito elevada. Com isso, nós tivemos um expansivo crescimento vegetativo. Mas ao passo que a nossa população foi mudando os hábitos, planejamento familiar, através de programas do governo federal, através de incentivo à educação, incentivo ao trabalho, a participação da mulher no mercado de trabalho, N fatores, inclusive o processo de urbanização, foi acontecendo, essa população, ó, esse crescimento foi diminuindo, ele vem diminuindo ano após ano, e em 2042, pessoal, espera-se que ocorra a redução da população brasileira, que começa a ter esse processo de redução. Nós estamos vivendo um momento de pandemia do novo coronavírus e houve algumas notícias de que algumas regiões do Brasil apresentaram maior número de óbitos do que nascimentos, tá? Então isso também pode afetar, tá, a curto prazo, que nós já esperamos a longo prazo, mas ainda precisamos de uma certa distância de tempo para saber se a pandemia vai mesmo alterar esse padrão aqui do crescimento vegetativo e termos esse crescimento vegetativo negativo, ou seja, a população está reduzindo. Por enquanto, ainda não, mas precisamos de mais tempo e ver como que vai se comportar a pandemia nos próximos meses. E aí nós vamos para a taxa de fecundidade. A taxa de fecundidade das mulheres no Brasil, o número médio, né, de filhos, se você perdeu o nosso vídeo sobre esses conceitos, tá aqui o card, tá? Mas olha só, de 1940
a 2020, percebam o quanto as mulheres passaram a ter menos filhos, os casais, né, passaram a ter menos filhos. A média lá em 1940 era de 6,2 filhos por casal. Aí 6,3 ali na década de 60, onde nós tivemos aquele boom demográfico, né? O Brasil passando pelo processo de industrialização acelerado e também o êxodo rural, todo esse processo acontecendo. Quando a população passa a viver mais na cidade, nas décadas ali de 60 e 70, começa a cair na taxa de fecundidade. Por que isso acontece, professor? Vários fatores promoveram essa queda. Um deles, o acesso a métodos contraceptivos pelas mulheres, o acesso à educação, né? Melhoria no planejamento familiar por parte de campanhas do governo como um todo, né? Do Estado como um todo. Nós temos também a participação da mulher no mercado de trabalho, as mudanças culturais, o empoderamento feminino, né? No mercado como um todo, a mulher tendo participação e mais voz. Então isso foi mudando ao longo do tempo. E as taxas de fecundidade do Brasil chegaram aqui em 2010 a 1,8, menor do que a ONU recomenda, de 2,1, para que ocorra reposição da população. Para quê? Para que não ocorra redução da população. Então, a taxa de fecundidade no Brasil, ela vem caindo constantemente. Então, com isso, o crescimento vegetativo também cai constantemente. Dada essa questão aqui, pessoal, esqueci de falar sobre o aumento no número de óbitos, é que a população vai envelhecendo, à medida que vai envelhecendo, ela vai ficando, né, cada vez mais vamos tendo óbitos, né, vai aumentando o número de óbitos das pessoas idosas. Vamos aqui, para a gente entender isso melhor. A esperança de vida ao nascer, também de 1940 até 2020. Nós temos aqui um gráfico simbolizando o processo de esperança de vida ao nascer do brasileiro nessas décadas. Em 1940, olha, a esperança de vida do brasileiro era em torno de 43 anos. Quando ele nascia, ele tinha esperança de viver no máximo 43 anos. Já nos anos 80, essa esperança sobe para 65 anos. E aqui, já em 2020, 76 anos. Então a esperança de vida do brasileiro foi aumentando. Isso se deve, primeiro, tá? Vamos relembrar, o processo de urbanização, as pessoas morando na cidade, mais acesso à saúde, as mudanças na medicina, a vacinação, né, das pessoas, as pessoas passaram a tomar mais vacinas contra várias doenças que poderiam causar, né, a morte prematuramente. Então, tudo isso, essas campanhas de vacinação, o avanço da medicina, as melhores condições de vida do brasileiro ao longo desse tempo todo, foi melhorando, tá bom? Foi melhorando esse índice. Melhorando esse índice, nós vamos ter uma população idosa cada vez maior, tá? A população idosa cada vez maior. E olha o que acontece aqui, ó. Participação dos grupos de idade na população brasileira de 1940 e a projeção até 2050. Percebam o seguinte, o número de adultos, tá, em 1940, o número de adultos e de crianças estava em pleno crescimento e o número de idosos muito pouco. A participação de idosos, tá, e a participação de adultos e crianças era muito maior. Você percebe aqui, ó, que ao longo da história a participação de crianças era muito grande, tá, na população brasileira, e o número de adultos aumentou significativamente. Por quê? Nós tivemos aquele processo de bônus demográfico, que aqui, ó, nós estamos vivendo essa parte onde nós temos maior parcela da população em idade adulta, ou seja, próprias para o trabalho, que podem trabalhar, que podem contribuir e garante, inclusive, bom desenvolvimento econômico, tá? À região, ao país, enfim. No caso aqui, o Brasil. E olha, à medida do tempo que nós tivemos aqui, ó, a expectativa de vida aumentando, o número de idosos, ou seja, a participação de idosos aumenta na população. E quando nós temos aqui, ó, a queda da taxa de fecundidade e também do número de nascimentos, nós vamos ter aqui a redução da participação das crianças na população total do país. Então nós vamos ter maior quantidade de adultos e depois isso vai diminuindo significativamente para dar espaço aos idosos. Porque a expectativa de vida. E as crianças vai diminuindo porque nós temos menores taxas de fecundidade. Não porque crianças morreram, tá, gente? É porque as taxas de fecundidade foram caindo. E olha só, nós vamos ter maior participação de idosos e começamos a pensar
reforma da Previdência, começamos a pensar como atender a população idosa, já que a população idosa demanda de muito mais hospitais, tanto para o preventivo quanto para o emergencial, para alguma situação. Os idosos necessitam muito mais de hospitais do que os adultos ou até mesmo as crianças, tá bom? Continuando então, falando de crianças, olha só, falamos aqui do bônus demográfico, importantíssimo entender esse conceito aqui do bônus demográfico, quando a população adulta alcança um ápice, que é este momento, a partir das décadas de 1980, que há a redução da taxa de natalidade do país. E aí nós temos ainda aquele crescimento da população e a melhoria da qualidade de vida, automaticamente o número de adultos, tá, vai subindo. E aí nós temos a taxa de mortalidade infantil de 2000, tá, a 2020, eu trouxe aqui para vocês. Para vocês terem uma ideia, a taxa de mortalidade infantil do Brasil em 1970, que não trouxe aqui, era de 100 por mil. De cada 1.000 nascimentos, olha só, de cada 1.000 nascimentos, 100 crianças morriam antes de completar 1, 2 anos de idade, tá? Aí vai depender do momento ali, se era 1 ano ou 2 anos. Geralmente é 2 anos de idade que é medido. Então, a taxa é muito elevada. Hoje, a taxa de mortalidade infantil do Brasil está em torno de 12 a 13 por mil. Mas vale lembrar uma coisa importante, existem as diferenças regionais que são significativas. As taxas de mortalidade infantil da região sul é muito inferior da região norte e da região nordeste, tá? O que nós temos é uma média. Mas o que dá para perceber é que houve uma redução significativa. Nos últimos anos, a maior redução de mortes de crianças, né, de taxa de mortalidade infantil, foi da região nordeste. Mas ainda assim, essa região concentra as maiores taxas de mortalidade infantil, dado aspectos culturais de longo tempo e políticas públicas de longo tempo adotadas na região, que demoraram muito para responder aos problemas sociais e econômicos existentes ali na região, ainda com a questão climática que influencia bastante nessas informações, ok? Então, nós saímos de uma taxa de 1970 de 100 por mil para uma taxa hoje de 12 por mil. Mas essa taxa ainda é muito elevada. Se levarmos em consideração países desenvolvidos, por exemplo, o Japão, essa taxa é de 2 por mil, já que as crianças no Japão não carecem de estrutura sanitária, por exemplo, no caso do Brasil, onde as crianças morrem por falta de saneamento básico, ainda por falta de infraestrutura adequada, tá? Então, todo esse panorama aqui da população brasileira para a gente entender esses processos de crescimento, taxa de fecundidade, o crescimento vegetativo, a participação de idosos, crianças e adultos e, olha só, a esperança de vida ao nascer. Isso é fundamental para a gente ter aí uma base, se o país está indo bem, se as políticas públicas estão adequadas para a população ou não. Taxa de mortalidade infantil ainda continua alta, mas ela tende a reduzir, continuar caindo. Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula, desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like aí, que isso contribui muito no nosso trabalho aqui. Fico aqui e até mais. Até logo, nós traremos mais vídeos sobre a população brasileira. Tchau!